Nas ruas ecoa o som da luta, voz No da silêncio da alvorada, quando a terra era indomada, emergiu a primeira consciência coletiva da humanidade, semeando as sementes de uma história que agora chamamos de o alvorecer do pensamento coletivo. Muito antes da era industrial, existia um comunismo primitivo, uma forma de vida comunal livre de divisões de classe, propriedade privada e do conceito de riqueza individual. É deste tecido antigo que a ideologia do comunismo acabaria por surgir. Acompanhe-nos enquanto percorremos o caminho desde essas sociedades primitivas até as teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, marcando a evolução de um conceito tão controverso quanto transformador. No mosaico da história humana, a busca pela equidade brilha com destaque. Exploramos isso em Os Fundamentos Filosóficos, recorrendo à República de Platão e à Utopia de Thomas More, ambos visionando sociedades unificadas pela propriedade compartilhada. Estes empreendimentos filosóficos não eram meras utopias, mas antecipavam as ideologias socialista e comunista. Estas ideias não mudam e nos levam a examinar o seu impacto nas estruturas políticas e movimentos ao longo do tempo. A Revolução Industrial deu origem a uma nova era de progresso, mas com ela veio a dicotomia marcante entre burguesia e proletariado, um caldeirão para a luta de classes. Este segmento explora a ascensão do proletariado entre o barulho das fábricas, reconhecendo seu potencial não reconhecido. A história da crescente autoconsciência deles preparou o palco para pensadores como Marx e Engels criarem uma narrativa de revolta. O legado desta era não foi apenas a evolução industrial, mas a criação de uma classe revolucionária pronta para desafiar as próprias fundações da ordem econômica e social. Contra o pano de fundo das cidades industriais da Europa do século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels formaram uma aliança que moldaria o futuro do comunismo. O espírito colaborativo deles produziu uma crítica robusta ao capitalismo, cristalizada no Manifesto Comunista. Este documento foi um apelo estridente, profetizando a derrubada do sistema capitalista por um proletariado desperto. Com debates fervorosos e escritos críticos, Marx e Engels plantaram as sementes para um mundo redesenhado na visão do comunismo. O Manifesto Comunista surgiu como uma declaração profunda, desafiando as hierarquias sociais e vislumbrando um mundo reformado. Sua influência se espalhou como um incêndio, acendendo a imaginação da classe trabalhadora e estabelecendo uma narrativa de revolta. A representação contundente do documento sobre a história como lutas de classes culminou na afirmação de que o proletariado explorado detinha o poder de desmantelar o domínio da burguesia, pintando o mundo à beira de uma transformação significativa. Voltando nossa atenção para o Capital, crítica ao capitalismo, mergulhamos na meticulosa análise de Marx sobre a sociedade capitalista. Sua análise iluminou como o capitalista acumula riqueza através da exploração do trabalho da classe trabalhadora. Ao revelar a estrutura da injustiça econômica, o argumento apaixonado de Marx por uma sociedade justa e igualitária alimentou movimentos em todo o mundo. As suas teorias sobre as contradições inerentes ao capitalismo sugeriam um sistema insustentável, fadado ao colapso e pronto para um renascimento socialista. Com a Comuna de Paris de 1861, testemunhamos uma tentativa audaciosa de manifestar ideais comunistas na governação. Durante 72 dias, uma sociedade controlada por trabalhadores instituiu reformas destinadas a empoderar o proletariado. Embora efêmera, a Comuna estabeleceu um precedente para futuros movimentos de massa, simbolizando tanto a promessa quanto o desafio de promover mudanças ideológicas amplas dentro das complexidades da realidade. Quando o ano de 1917 amanheceu, a Revolução Russa desdobrou-se como uma tempestade por todo o império, sinalizando a explosão de uma nova era. Mergulhamos nestes tempos transformadores, onde os bolcheviques de Lenin desmantelaram a autocracia czarista para estabelecer o primeiro Estado comunista do mundo. A União Soviética permaneceu como um testemunho da implementação das teorias de Marx e Engels, oferecendo uma ruptura marcante com o passado e gerando uma mudança ideológica mundial. Pelo século XX, o comunismo se espalhou além de suas origens, remodelando nações inteiras em seu rastro. Esta odisseia ideológica experimentou interpretações diversas, desde a Revolução Cultural de Mao até o Reduto Cubano de Castro.
À medida que as nações se encontravam presas entre os interesses soviéticos e americanos, vidas individuais entrelaçavam-se com as narrativas globais do comunismo, um testemunho das complexidades duradouras e dos legados contestados desta poderosa ideologia. Nos dias de hoje, o impacto duradouro do comunismo permanece entrelaçado no tecido da política global. Suas ideias ainda provocam debate e influenciam a formulação de políticas. Embora a era dos impérios comunistas tenha passado, as questões levantadas por Marx e Engels continuam a ressoar, moldando discussões sobre desigualdade de riqueza, justiça social e reforma sistêmica. A história do comunismo está longe de terminar. Seus próximos capítulos ainda estão por ser escritos na narrativa em evolução do pensamento político. Juntos vamos vencer na luta de classes, um novo mundo vamos tecer.